Olá, muito boa noite para você que está vendo essa gravação, né? Eu espero que você esteja vendo, se deu tudo certo no Instagram aí, se ele salvou. E hoje nós vamos falar sobre como se organizar para começar a empreender. E a nossa live de hoje vai ser com a nossa querida Érica, que inclusive já acabou aqui de entrar, vou chamar ela para começar. E espero que você goste. Boa Que é que você já... noite. Boa noite, o que é que você já chegou rindo? Eu tô arrumando aqui a câmera. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um filtro. Nossa, Cíntia, que bom que você está participando depois de não me responder o dia inteiro. Eu constranjo as, eu constranjo as pessoas no ao vivo, né? Já aproveita e resolve logo o assunto agora. Pois é. Manda aí o avião para as pessoas entrarem na live, por Vou favor. mandar aqui. Cíntia não tá off nada, volta a trabalhar. Oi? Foi. Foi, então vamos começar, né? Eu e você, para nós duas e o pessoal que tá aí. Boa noite, gente. Muito obrigada pela participação. Cíntia, não faz mais do que obrigação. Brincadeira, Cíntia. Hoje eu tô implicando com você. Hoje eu tô implicando com a Cíntia. Que eu sei que ela pode me responder e eu posso escutar. Ah, Boa entendi. noite, Marlon. Boa noite, Marlon. Boa noite, Ju. Tô Boa sentindo ela mais noite. próxima hoje. Então Tá. vamos Boa aproveitar que as noite, pessoas... Júlio. Tudo bem? Vamos aproveitar então que as pessoas entraram e a gente não está falando praticamente entre a gente e vamos começar. Hoje a gente vai Vamos lá. falar então sobre como a gente pode se organizar para começar no empreendedorismo. Se você está acompanhando a gente aqui, você já viu que o nosso Instagram mudou um pouquinho essa semana e a gente começou a dar um foco maior no empreendedorismo. A gente quer falar isso também, sobre isso também, né? A gente entende que é importante e que muitas pessoas veem no empreendedorismo uma opção. E foi sobre isso que a gente falou na nossa última live, né? Sobre a quantidade de pessoas que buscam o empreendedorismo porque elas não têm exatas, digamos assim, opções no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, por falta de opção, a gente acaba empreendendo. E aí, a gente quer falar para você um pouco da nossa experiência, né? Um pouco do que a gente sabe sobre essa questão. Então, vai lá, Érica. Diga. Então, é mais ou menos uma continuação, né, do que nós começamos a falar na semana passada, que a gente percebeu que as pessoas interagiram bastante, então é um assunto de interesse, ainda mais na atual circunstância do país. Conjuntura Então, política, econômica, né, social. tudo, né? Acho importante ter opções. Então, a gente vai começar aqui por uma pesquisa que, de acordo com a revista Fortune, 90% das startups do mundo, elas quebram nos primeiros 5 anos. E no Brasil a porcentagem é de 67%. Isso é devido a não analisar os clientes, os concorrentes, não definir fornecedores e, o principal de tudo, não fazer um planejamento estratégico. Isso aí. É muito importante, principalmente eu que gosto muito de falar sobre estratégia. Acho que estratégia é a base para que a gente tenha um negócio que vai à frente. Quando a gente não planeja, a gente basicamente está deixando a vida levar a gente, né? Mais ou menos isso. É igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E eu acredito que a gente precisa planejar não só a nossa vida financeira,
o nosso empreendedorismo, mas também a gente precisa planejar a nossa vida pessoal. Então, planejamento, eu acho que é um ponto que a gente tem que fazer em todos os aspectos da nossa vida. Porque ele vai engrandecer muito e vai fazer com que a gente, de fato, chegue no nosso objetivo. Esse foi o que a gente até comentou na semana passada, que não dá para simplesmente entrar no carro e sair dirigindo. Principalmente quando é para empreender, né? Que é uma ação que envolve uma energia maior, envolve dinheiro, envolve muitas questões. Então, não dá para começar a empreender sem antes montar um planejamento. Tá, e aí a gente vai começar por onde? A gente está estudando cada vez mais sobre isso, eu e a Érica. E a gente começou a perceber que tem algumas coisas que as pessoas simplesmente não fazem quando elas pensam em empreender. E uma dessas coisas é pensar em qual é o seu dia ideal. Então, isso é um dos aspectos que eu acho mais interessantes, né, da gente pensar, que é como a gente quer que seja o nosso dia. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi com a Érica. Porque a professora lá do curso falou, olha, você tem que pensar como é o dia que você quer ter na sua vida. E eu ficava assim, mas como assim, né? E aí a Érica falou pra mim, olha, eu quando acordo não gosto muito de falar com as pessoas, eu gosto de ter o meu momento, eu gosto de tomar o meu café, eu gosto de meditar. E aí eu pensei assim, cara, eu acho que eu tenho que criar uma rotina pra mim, para eu começar a entender também como é o dia como eu quero que seja o meu dia. E daí eu falei para ela e comecei a dividir com ela. E ela tá acompanhando, né, esse momento. Tá de Então, parabéns, então, inclusive. assim, eu comecei a acordar, tem um momento, assim, sem ir direto pro computador, que eu fazia muito isso. Então, eu tenho meu momento de ficar aqui, de dar um abraço no meu filho, ficar um pouco com ele e de meditar, que é uma coisa que eu comecei já a perceber que está fazendo uma diferença muito grande na minha vida. Então, eu comecei a criar uma rotina matinal de tomar banho e depois do banho. Então, eu já segui ali, ó, primeiro é o banho, depois a meditação. E eu tento organizar o meu dia assim, porque eu já pensei como é o dia, né, que eu gostaria que eu tivesse todos os dias. Isso, e quando você pensa no que você quer, no que você idealiza para ter o seu dia ideal, o início do seu dia ideal, você vai pensar no tipo de negócio que você quer ter. No tipo de empreendimento que você vai construir, se ele vai permitir que você tenha esse dia ideal. Se você está numa situação hoje que ela te permite isso. Eu acho que isso é muito importante. Ai, peraí. Voltei? Dei uma travada? Não, eu que tô escurecendo. Pode falar. E aí eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza de pensamento, né? Porque quando a gente sabe o que a gente quer, como é o nosso dia ideal, a gente automaticamente consegue se a gente não quer. Então você consegue saber quais são as coisas que você não quer lidar no seu dia a dia. Então automaticamente você também já exclui determinados tipos de serviço, determinados tipos de trabalho. Você sabe quem é as pessoas que você quer se relacionar diariamente. E isso vai trazer uma qualidade maior, tanto para o seu trabalho que você está executando diariamente, quanto para a sua qualidade de vida, que vai ser muito maior, já que você delimitou o que você aceita no seu dia a dia e o que você não aceita. Isso, e a questão lá das empresas que quebram nos primeiros 5 anos, acho que vem muito disso também, porque não é pensado, não é planejado o que vai ser suportável. Então, quando não se mensura isso, vai num terreno muito desconhecido. Então, acho que isso ajuda para... gente, espera aí. Isso ajuda na quebra, no caso, né? Não agrega valor para o seu projeto. Isso. E um outro ponto também que a gente acabou percebendo que impacta muito, e esse aí é o básico,
é que muitas vezes quando você, não tanto talvez quando você abre uma microempresa, por exemplo, que você já está ali estruturado, mas talvez quando você está bem no início, que você tem a ideia de que você quer começar a empreender, de que você está pensando ali, olha, é nisso que eu quero me aventurar, tem um erro muito comum, que é o erro de não buscar um valor que você quer ganhar por mês. Então, muitas vezes a gente pergunta, quanto você quer ganhar por mês? Quanto você precisa ganhar por mês para poder manter esse seu negócio de pé? Para manter esse seu negócio funcionando? E aí acaba que as pessoas simplesmente não sabem a resposta. Se você não tem uma meta mensal de faturamento, se você não sabe quanto você quer ganhar, como é que você vai saber o que você tem que fazer para chegar lá? Isso, e além da meta faturamento, tem as questões pessoais também, as contas pessoais. Às vezes vai ser a única fonte de renda para casa. Então, se isso não tiver mensurado, vai ficar complicado. E a gente fala muito que acaba que quando a gente está no empreendedorismo digital, a gente gasta muito menos para empreender do que quando a Uhum. gente tem que abrir um. A gente falou sobre isso também na semana passada, do que quando você Sim, tem que abrir sim. um espaço físico. Porque no físico, você gasta com aluguel, você gasta com compra de móveis, equipamentos, luz, água. Então a gente tem uma série de coisas que precisa fazer um investimento. Só que no digital, a gente também, para crescer de forma sustentável, a gente também precisa de algumas ferramentas. Então, ainda que opcionais, para você ter um negócio mais completo e mais próspero, você precisa de algumas coisas, como... Boa noite. Boa Você precisa de noite. algumas coisas como site, como lista de Uhum. e-mail. Hoje, por exemplo, eu estava aí questionando a minha querida Cíntia, que está aí perto de você e não me respondeu até agora, sobre investir ou não em uma landing page. Será que... Em uma landing page não, desculpa. Sobre o e-mail marketing. Será que é o Uhum. momento? E às vezes a gente subestima muito. Por exemplo, para você ter um alcance maior, para você alcançar mais pessoas, você não vai conseguir viver só de orgânico. Como o povo diz aí, gente, quem vive de orgânico é planta. Então, cara, a gente precisa fazer um investimento em orgânico se você quer crescer. Cíntia tá aí rindo de orgulho de mim, né? E assim, a gente precisa investir. E essas coisas, quando você começa a estudar cada vez mais, quando você começa cada vez mais a se embrenhar ali, você percebe que é investimento de dinheiro, é investimento de conhecimento. Você não consegue fazer anúncio se você não tiver uma pessoa como a Cíntia, por exemplo, para ajudar, e você tem que pagar. Ou então, se você não quer pagar, você tem que fazer um curso e você tem que pagar. Então, De assim, qualquer a forma, gente... vai gerar custo. E a gente tem que ter muito isso em mente. Às vezes a gente E, pensa assim, não, vou começar no digital e e que nem orgânico. vamos chamar de custo, né? Vamos chamar de investimento. Investimento. Isso. E assim, você quer fazer um curso bom. Eu quero fazer um curso para aprender a lançar. Pay, R$ 2.000. Não quero lançar, quero fazer um curso para aprender a ficar no perpétuo. Pay, R$ 2.000. Não quero, eu quero uma mentoria para chegar mais rápido. Pay, R$ 3.000. Gente, tudo é investimento. Então, Uhum. assim, eu acho que esse ponto é muito importante da gente pegar, porque acaba que as pessoas falam muito assim, olha, você não precisa ter investimento no digital. Realmente, para você começar, você não precisa investir. Mas para você crescer, você precisa sim investir. Principalmente se você quer crescer de uma forma sustentável. E você precisa investir, claro, tanto no digital quanto fora do digital. Então, a live vai ficar salva se nosso querido tio Marquinho permitir. Se ele permitir, a gente salva. Se não, Depois você manda um direct que a gente te ajuda. te dá uma aula por mensagem de voz. E aí, Érica? E aí, um outro ponto que também foi pauta, né, da semana passada, é a questão de identificar o perfil, se você tem realmente o perfil de empreendedor. Porque sabemos que nem todo mundo tem.
Algumas pessoas nasceram para trabalhar CLT, horário marcado, horário de entrar, sair, remuneração fixa, toda essa segurança. E você saber identificar se você tem ou não perfil de empreendedor é importante. Eu tava até falando sobre isso na live de hoje de manhã, que pode parecer polêmica, mas, cara, não adianta a gente mentir e falar que, se você quiser, você vai ser empreendedor. Tem gente Não. que tem perfil e tem gente que não tem perfil. E tá tudo bem. A gente Ok. tem que saber respeitar. E, normalmente, quem tem perfil para empreender são pessoas que, conseguem assumir riscos, ainda que riscos calculados. Então, se você não gosta de assumir riscos, se você gosta de ter certeza e previsibilidade de tudo que vai acontecer com você, cara, empreender não é para você. Não é. Rapidinho. Segundo aspecto, desculpa. Segundo aspecto, cara, se você Eita, agarrei aqui. Sabe como é que eu sou, né? Travei e esqueci. Ó, volta aqui, volta. Duas características para você saber que você tem o perfil empreendedor. Primeiro, riscos e segundo, diferenciação. Só é empreendedor quem consegue dar uma nova usabilidade a um produto, trazer algum tipo de informação. Então, se você vai trazer aí o mesmo que as pessoas já estão entregando, cara, você não está trazendo nada de novo, não é empreendedorismo, tá? Não sei nem qual é o nome que dá para isso aí. Também desconheço. Mas vai, fala aí que eu te cortei. Um outro ponto é ter noção de gestão financeira. Aqui a gente gosta de dar exemplos, né? Então, eu me lembrei que quando... Eu acho que eu tinha uns 16 anos que eu trabalhava na padaria. A dona da padaria, ela misturava as contas da padaria com as contas pessoais. Então, os filhos dela chegavam, mãe, me dá R$ 10, pega no caixa. Preciso ir ao mercado, pega no caixa. Então, quando você misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, não é recomendável. Vai dar merda. Vai dar merda, certeza. Pode contar, mais cedo ou mais tarde. Próximo, você tem que ter o conhecimento básico do seu negócio. Cara, se você está começando, a dica que eu dou para você começa com o que você tem hoje, sabe? Não espera você ter tudo para poder começar. Porque isso eu acho que é um dos grandes sabotadores que a gente tem quando a gente começa a empreender. Eu fui assim. Se eu tivesse... Eu tava escrevendo uma legenda de um post que vai entrar aí semana que vem. Marlon, pode perguntar a hora que você quiser. Pessoas, pode perguntar a hora que vocês quiserem. Tá sempre aberto. E assim, eu acho que um dos grandes sabotadores eu preciso ter a melhor câmera, eu preciso ter uma luz. A Erika sabe, em 2018 eu lancei um curso, tava lá tranquilona em casa, podia estar fazendo vários posts pra internet e não, eu não fiz absolutamente nada. O que acontece hoje? Isso mesmo, me arrependo. Tô aqui na vida pra assumir meus erros, minhas falhas. Cara, se eu tivesse começado em 2018, hoje é 2020. Eu e a Cintia, a gente já tá como? Nadando em dinheiro, em nome do Pai, fazendo aí a vida de várias pessoas felizes, sabe? Mas não, eu fiquei com medo. Não, aqui não dá porque eu não tenho cenário. Não, eu não tenho luz. Não, eu não sei o quê. Investi numa câmera semi-profissional, que a câmera tá lá jogada porque eu não consigo botar foco na bicha. E aí? Era medo. Só me sabotei. Exatamente, era medo. E, cara, às vezes a gente tem tanto medo, e o medo é do julgamento. Porque eu não postava uma foto no Instagram. Eu não fazia um story pra esse Instagram. Marlon, tô esperando tua pergunta, pode fazer. E aí, cadê, gente? Que eu falava assim, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão falar, não sei o quê. Você acredita que até hoje ninguém nunca fez nenhum tipo de piada? Ninguém nunca brincou, as pessoas respeitam. Então, aquilo é uma crença que tá limitando você, sabe? E eu não sei nem qual era o ponto que eu cheguei nisso, mas é um bom recado aí pra E você. a questão da crença, ela é tão forte que a gente acredita nela. Nunca aconteceu, nunca existiu, mas a gente acredita nela, cria e acredita. Piamente. E aí eu olhei aqui, né, na minha cola,
E o ponto era ter o conhecimento básico do seu negócio. E assim, eu acho que você precisa minimamente saber o ramo que você trabalha, qual é o mercado que você está inserido, qual é o segmento. Ah, não, a gente aqui fala de gestão, eu falo de gestão, a Erika fala de RH. Beleza. A partir disso, a gente vai entender com quem a gente quer se comunicar, Uhum. que é para também não atingir um público que não tem nada a ver com a gente. E, e aí, tipo, você atinge umas pessoas que não tem nada a ver, então você principalmente tem que entender do seu negócio. Tem que saber o que que você quer. Ah, eu tô aqui porque eu quero dar mentoria, eu quero dar consultoria, eu quero dar aula. Então é isso aí que você tem que saber. E o conhecimento, ele tá totalmente disponível aí na internet pra gente, que a gente tem acesso, né? Uhum. O Marlon perguntou. O Marlon perguntou se a gente pode empreender em meio à pandemia. A gente não respondeu isso, a gente nunca falou sobre isso. Só que eu acho que é totalmente você empreender na pandemia, cara, se for digital. É minha opinião, tá? Opinião e a Erika depois ela pode te dar a sua visão. Mas assim, pra mim, se você for para o digital, é um bom momento. Porque as pessoas cada vez mais estão percebendo que o mundo é digital. Então, se você quiser oferecer o seu serviço, tá? Que eu sei que você trabalha com agora, né? Até onde eu sei é sistema de informação, alguma coisa assim que você trabalha. Cara, você quer oferecer o seu serviço na internet? Com certeza, as pessoas elas estão demandando. Inclusive, as nossas professoras aí dos cursos que a gente faz, a maior lucratividade delas aconteceu em meio à pandemia. Porque foi o momento que as pessoas perceberam que precisavam de determinados serviços. Então, dependendo do que for, eu acho que é total possível. Agora, se você quiser abrir um espaço físico, eu considero muito arriscado o momento, tá? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe quando que as pessoas vão, assim, dependendo de cidade, quando que vai abrir tudo, porque tem gente ainda que não tá indo pra rua, né? Então, sim, questão de aluguel também, mas por outro lado, é um bom momento para você alugar um espaço que todo mundo está entregando, então é relativo, mas eu, físico, agora não investiria. É bem relativo, porque a gente falou que o empreender é você até oferecer alguma coisa nova para o mercado. Então depende muito do que você quer oferecer. Acho que independente de pandemia ou não, vai depender do que você tem a oferecer para o mercado. Se for uma coisa boa, inovadora, ela vai vencer essa barreira. E depende também do seu serviço, né? Se você for uma Uhum. pessoa muito boa no que você faz, com certeza você vai ter demanda. Normalmente é assim, quando a gente é muito bom, a gente leva um tempo até as pessoas conseguirem reconhecer o nosso trabalho, mas depois que você engata a primeira, aí a gente vai direto, né? Isso, e essa é a questão da importância do planejamento. Porque, por exemplo, estamos na pandemia, vou abrir um negócio. Tem que mensurar todos os riscos. Sabemos as limitações, as incertezas, então não dá para você se jogar às cegas. Tem que planejar. E aí a gente entra no nosso próximo ponto, que é a questão da gente conseguir fazer uma provisão financeira. E isso vai muito dessa questão que a gente falou de se planejar, principalmente se você quiser sair do seu CLT, né, do seu emprego lá de carteira Uhum, assinada, para você ir, acabou tudo, parei e vou empreender. Então, assim, indica, né, as pessoas indicam que você tenha pelo menos 6 meses do valor que a sua vida custa. Então, qual é o seu custo de vida hoje? Aí, se você quer sair da CLT para empreender, você precisa ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardado. Em momentos de instabilidade, a gente indica que você tenha um valor guardado aí de pelo menos 1 ano. Por quê? Você não uhum. sabe quando que esse seu negócio vai começar a dar certo. Então, você precisa ter ali um dinheiro guardado, além, isso é para sua sobrevivência, além daquele valor, claro, que você vai precisar investir. Que se você está assistindo essa live, já falei para você que quem vive de orgânico é planta,
Então você já sabe que no digital você também tem que investir, né? Isso. E, gente, anota. Anota, coloca cada custo, coloca cada gasto, escreve mesmo. Ah, cafezinho, pãozinho, conta de luz, conta de água, quanto você gasta no cartão de crédito, anota, porque visualizar, ela traz mais uma realidade. Porque a gente ficar aqui na cabeça, não adianta, sempre tem alguma coisa que passa. E mais do que isso, eu acho também que é interessante, antes de você começar a empreender, você já pesquisar o que você quer fazer. Então, eu vou Uhum. começar no digital, eu já quero começar com o site. Tá, onde eu vou fazer, quanto que isso vai me custar? Aí eu já quero começar com tal curso, que eu acho que tal curso vai ser bom para mim. Tá, eu vou começar com isso, quanto que isso vai me custar? E já vai colocando quanto que você acha que cada coisa vai te custar. Esse é o seu planejamento. E aí você vê em quanto tempo você consegue ou não sair da CLT, digamos assim. Sendo que é totalmente possível você começar a ter um negócio, por exemplo, que seja digital, né? Começar pelo Uhum. menos aí mostrar o seu serviço ainda na CLT. Então, você não precisa fazer a transição de uma hora para outra. Você pode muito bem continuar na CLT e começar a colocar aí a sua ideia para o mundo, jogar aí a sua ideia para o mundo, que aí você até tem a possibilidade de validar ou não, de entender se aquilo ali vai funcionar ou não para você. Isso. E isso que a gente está falando aqui parece coisas muito óbvias, né? Mas tem gente que se joga e não faz essa mensuração simples. Não faz esses tiques, assim, esse checklist, que é uma coisa simples. É Então, uma eu tava coisa que dá para fazer. Então, eu tava conversando hoje de manhã, né? Que tô muito liveira, né? Eu fiz a live hoje de manhã. E na live que a gente fez hoje de manhã, a Ingrid, né, que fez a live comigo, ela falou que das mentoradas dela, que ela abriu um grupo há pouco tempo de mentoradas, quase nenhuma delas sabia responder questões básicas, como quanto você quer ganhar por mês? E quando você alcançar isso, quanto você acha que sua empresa vai precisar? Então, assim, também acontece muito isso das pessoas acharem que determinadas questões são óbvias, mas ela de fato nunca pensou naquilo. E ela de fato não. E aí, não sabe, né? E a questão do sonho. Ai, meu sonho fazer isso. E vai lá e acha que o sonho vai se realizar num estalar de dedos. Ai, pesado. É realidade, né? Vai, Érica, próximo ponto. Então, nós falamos da importância do planejamento, então a gente vai dar algumas dicas de como algumas ferramentas de como montar esse planejamento. E acho que uma dessas coisas é você elaborar a sua missão, visão e valor, que é a missão, o propósito. Tá vendo? Perguntas simples. Você saber o propósito do seu empreendimento, a visão, saber onde você quer chegar com aquele empreendimento, e os valores é você dizer, por exemplo, os seus valores. Você até falou disso Os valores no Insta essa inegociáveis. semana, isso, dos seus valores inegociáveis. Porque o que acontece e a gente acha às vezes que missão, visão e valor é uma coisa para quem tem empresa grande. E a Não. empresa grande é aquela coisa de que botamos na parede e todo mundo sabe, todo mundo vive, e não é assim. É exatamente aquilo que a gente está falando, de que se você não sabe aonde você quer chegar, você não sabe quais são os passos que você vai percorrer para alcançar aquele objetivo. Então, Qualquer lugar serve, né? qualquer lugar serve. Então, basicamente, você tem que saber, cara, isso aqui que eu tô fazendo, onde eu quero chegar? Mano, daqui a 5 anos eu quero ter minha escola de gestão. E que aí que eu não vou conseguir, ninguém vai falar isso pra mim. Eu vou conseguir. Daqui a 5 anos eu quero ter minha escola de gestão, ponto. Minha missão, o que eu vou fazer todo dia para alcançar isso? E meus valores. Quais são as coisas que eu aceito e quais são as coisas que eu não aceito? Quando eu falei isso nos stories, eu tava falando aí do vacilo que aconteceu com Uhum. a gente, que foi uma pessoa que a gente pagou para fazer o nosso site, e a mulher simplesmente não fez.
E aí eu entrava em contato com ela e ela sempre dava uma desculpa. Até que 2 meses depois ela falou assim, na maior cara de pau, não, eu estava com coronavírus. Inclusive, eu estou com coronavírus. A Erika sabe disso, gente. Eu printei e mandei pra ela. Eu tô com coronavírus e tô internada. E aí, ela no WhatsApp, o marido dela, né, tecnicamente, não sei se era verdade, falava, Uhum. não, a minha esposa está internada. E quando isso no WhatsApp, quando chegava no Instagram dela, ela tava fazendo live. Só que ela não tava Total fazendo live. atividade. Ela não tava fazendo live do hospital. Então, assim, pô, qual é o seu valor que você oferece um serviço para a pessoa paga você e você simplesmente não entrega o serviço. E você mente, sabe? Porque, pô, claramente que se ela tava, o marido dela, né, tava falando comigo no WhatsApp e ela tava fazendo live, ela não tava no hospital. Então, pô, qual é o seu valor? Sabe, seu Uhum. valor, como você quer ser visto também, eu acho que isso é muito importante. Ah, não, eu quero ser visto como uma pessoa profissional. Você nunca vai ser visto como um profissional se você fizer esse tipo de coisa. Eu quero ser visto como uma pessoa que tem responsabilidade. Você tem que alinhar o que você entrega com aquilo que é o seu valor inegociável. Isso, e a gente tem até um exercício, depois quem tiver interesse, manda um direct que a gente até pode enviar por e-mail, para você poder definir quais são os seus valores inegociáveis e a partir daí você começar a montar a sua missão, visão e valor se você está querendo iniciar o seu negócio. Isso, muito bem. Fiquei um pouco irritada agora que eu falei sobre isso. Isso é um gatilho para você, né? É um gatilho total. Gatilho total. Vamos mudar de assunto, então. Então, a gente tem também a análise 360, que nada mais é do que você olhar para todos os lados, todas as oportunidades que o seu negócio pode ter. De crescer, de quebrar, de estagnar. É 360 mesmo, literalmente. Tá, esse ponto aí eu posso ir pro próximo? Ou você quer que acrescente? Pode ir, porque eu acho que acredito que não tenham dúvidas sobre isso. Tá, então eu queria falar uma coisa que não tá aqui no script, mas como a gente tá com tempo, eu vou falar que eu acho que é uma dica muito bacana. Uhum. Tá lá no feed, é um post que eu acabei de fazer, e é uma dica que eu dou, e todas as lives que eu faço eu dou a mesma dica. Então, é disseminando a mesma coisa que eu acho que é importante. Cara, eu acho que quando você quer abrir o seu próprio negócio, ou mesmo quando você quer dar um direcionamento para a sua vida, para os seus objetivos, o que você tem que fazer é pensar o que você quer no curto, médio e longo prazo. Então, assim, olha, Uhum. daqui a um ano, qual é o meu objetivo macro? Sabe? Ah, eu vou colocar meu objetivo. E você faz o caminho inverso. Cara, para eu alcançar esse objetivo, o que eu preciso? Quais são as tarefas que eu preciso realizar ou diariamente, ou mensalmente, semanalmente? Tá, então vamos colocar aqui quais são as tarefas que eu preciso realizar. Dessas tarefas, quando que eu vou fazer cada uma delas? Elas vão custar alguma coisa? Quanto que vai custar? Então, assim, pega um papelzão, sabe? Que eu sou muito analógica. Pega uma folha grande e começa a puxar seta. Ainda que você esteja fazendo isso, é para o seu pessoal. Aí eu quero Uhum. viajar daqui a 3 anos para Paris. Ok, vamos procurar aqui quanto que tá a passagem? E eu preciso de tanto para passagem, eu preciso de tanto para gastar lá, a minha rota vai ser essa. Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou juntar por mês? Será que de agora eu preciso fazer alguma coisa para ganhar um extra? Então, acho que esse é um exercício muito importante da gente fazer. E, inclusive, eu não sabia de onde tinha vindo essa ideia que eu tenho, que eu falo sempre. E aí eu lembrei que ela veio de um exercício que eu fiz na pós, né? Que era um exercício de gestão de pessoas. Então foi um exercício que não tinha nada a ver com negócios. Assim, tinha, porque veio da pós em gestão de negócios, mas assim, veio da parte de gestão de pessoas. Que ele falava exatamente isso. Cara, você tem que saber, dentro da empresa, sabe? Dentro dos seus objetivos profissionais, cara, o que você quer daqui a 3 anos?
Aí eu quero ser promovido. Pô, o que você precisa para chegar lá? Que às vezes você vai saber falar melhor do que isso, melhor sobre isso do que eu. Às vezes você quer passar, né, de cargo, subir de Uhum. cargo, você quer ser promovido e tal. Mas, cara, você tá vendo o que é preciso? Você tá vendo. Nossa, isso aí é para glorificar de pensa, Lucim, que tava há dias sem entrar. Eu faço isso com as pessoas ao vivo. E aí, poxa, você sabe quais são. O que você precisa ter para alcançar aquele objetivo? Porque aí você quer uma vaga, por exemplo, que pede hoje em dia, famoso aí, Power BI. Cara, tu não sabe como é que você vai alcançar aquela vaga. Entendeu? Eu acho que é Isso, muito isso. nas organizações tem muito disso. Ah, fiz 1 ano. E o meu aumento? Oi? Só se for do acordo coletivo, né? E se tiver. Porque às vezes não há nenhum movimento por parte do funcionário, sabe? E ele está estagnado, ele não sabe onde ele quer chegar e ele fica ali anos e anos e anos naquela cadeira e se bobear ainda questiona o porquê. Mas eu acho, e eu vejo muito isso, né? Infelizmente, que às vezes, a gente se acomoda muito Uhum, ali onde a gente chegou, a gente não, sabe, a gente quer algo melhor, mas a gente não se movimenta para conseguir aquilo ali. E quando a gente não consegue, a gente culpa terceiros pela nossa responsabilidade. sim. Então, assim, a responsabilidade é minha se eu quero ter um negócio lucrativo. A culpa não é de fulano nem de ciclano que não comprou o meu produto. A culpa é minha que não consegui passar essa percepção de valor. Se o meu chefe não me... Meu líder, né? Se ele não me promoveu, pode ser sim que ele seja um líder que não tem um olhar bom para as pessoas, assim, não consegue identificar aquela questão de mérito de quem merece. Mas pode ser também, a gente tem que ter esse olhar crítico, que Tem eu que não ter. desenvolvi as características necessárias para conseguir ali aquele cargo. Então eu acho que é muito disso, sabe? Da gente não se acomodar e da gente fazer um planejamento. Cara, eu não consigo ver, sinceramente, muitas pessoas que têm essa questão de se planejar, de planejar o futuro. Não, cara, daqui a 3 anos eu vou estar nesse lugar. Ainda que você não alcance, mas quantas pessoas você vê que tem, assim, total clareza do objetivo? Uhum. E pode ser em qualquer área da vida, pessoal. Ah, daqui a 1 ano eu quero viajar, daqui a 5 anos eu quero comprar um apartamento, daqui a 10 anos eu quero estar num cargo de diretoria, enfim, independente de qual seja o objetivo. Analisar, parar, pensar e ver se você tem as competências. Se não tem, sabemos, já falamos aqui que todas as competências elas têm como serem desenvolvidas. Exatamente. Então, acho que se a gente, talvez, se a gente puder, nem acabou a live ainda, mas acho que se a gente pudesse resumir a ideia central da live hoje, acho que seria: tenha clareza do seu objetivo. Para você planejar a sua transição, para você planejar onde você quer chegar, tudo vai girar em torno da clareza que você tem do seu objetivo. Quando você tem clareza, quando você planeja, e principalmente quando você tem o poder e a capacidade de executar aquilo ali, sabe? Quando a gente começa a se movimentar, tudo ao nosso redor começa a se movimentar também. Então, acho que isso é muito interessante, sabe? Da gente trazer e não deixar de lado essa questão da gente sempre ter muita clareza sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que a gente quer conquistar. Sim, isso nem quer dizer que vai dar tudo certo, tá? Só quer dizer que, independente do que aconteça, você vai estar preparado. Isso, exatamente. E pegando esse gancho aí, já que a gente está com tempo, eu tô aproveitando muito que a gente está com tempo hoje. Uma outra coisa importante também, que eu tava falando hoje de manhã, né? É que o que acontece muitas vezes quando a gente não tem um objetivo claro é que qualquer pedra no caminho se torna uma montanha. Então, assim, Uhum. se você não sabe qual é o seu objetivo, se você não tem clareza daquele objetivo, se você não sabe que você realmente quer,
tudo que acontece para você, que talvez seria uma coisa pequena, vai passar a ser uma coisa muito grande. Porque você não está com foco no longo prazo, você está com foco no curto prazo. E é por isso que muitas vezes as pessoas que são até boas, pessoas que talvez conseguiriam alcançar grandes feitos, e grandes feitos, a gente não está falando aqui de uma coisa gigantesca para o mundo, mas uma coisa gigantesca para ela mesma, sabe? Muitas vezes ela não consegue alcançar o objetivo porque ela não tem a clareza. Então ela só pensa ali no curto, sabe? Ah, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, aí eu até quero aquilo que tá lá na frente, mas não tá claro o caminho que eu vou seguir. Bati na pedra, é um sinal de que isso aqui não é para mim. É um alerta, né? Cara, e isso acontece muito no empreendedorismo, muito. Porque é um errar e acertar, acertar, errar, acertar, errar e acertar, acertar, errar, errar. E assim vai. E eu tava, assim, eu aprendi uma coisa que eu achei muito importante, que cara, quando alguma coisa acontecer com você, se você tiver um erro, se você tiver um fracasso, né? Cara, você tem o direito de você sofrer. Sofre. Você tem o direito de você sentir aquele baque, aquela perda. Mas, cara, sofre e garante para você mesmo que você não vai sofrer pela mesma coisa. Então, se você cometeu um erro X, cara, da próxima vez comete um erro diferente, sabe? Não sofre pela mesma coisa. E eu acho que isso é muito uma questão de a gente ter muita resiliência, da gente, de fato, ter muita clareza do que a gente quer. Porque aí, se a gente errar, se a gente cair, a gente sabe que vai levantar e vai em busca daquele objetivo ali que a gente tem. É a questão do aprender, né? Você aprende. Aprende com fracasso. E uma outra ferramenta, né, que pode ajudar no planejamento é a análise SWOT. A gente já postou aqui no feed a respeito, não já, Dai? Não Análise lembro. SWOT? Não Acredito lembro. que sim. Que ela é uma ferramenta de planejamento estratégico, onde o S quer dizer quais são os reais pontos fortes do seu negócio. Você fazer esse mapeamento e identificar os pontos fortes do seu negócio. O W é quais são os pontos fracos, porque todo negócio tem um ponto forte e tem um ponto fraco também. E aí você vai fazer um planejamento para fortalecer os seus pontos fracos. O O é quais são as oportunidades que o seu negócio tem. E o T é as ameaças que o seu negócio corre. Isso, e é importante falar que essa questão de ponto forte e ponto fraco, como a Érica falou, todo negócio tem, sendo que a gente está falando em relação aos aspectos internos. Então, quando a gente fala de ponto forte e ponto fraco, é de fato você olhar para dentro. O que a minha empresa tem que é forte, que eu posso potencializar, e o que é fraco, que eu posso diminuir. E em relação ao O e o T, né, que são oportunidades e ameaças, a gente está falando do ambiente externo. O que tem no ambiente que não está diretamente ligado à minha empresa, mas talvez a legislação, algo que possa acontecer em relação à política, economia, que pode ter impacto no meu negócio. Às vezes a gente pensa que isso não é importante, mas está aí a pandemia para provar para a gente que é importante. Aquela empresa que não estava preparada para o digital, quando chegou a pandemia, que foi uma ameaça externa, cara, quebrou quantas empresas, né, quebraram Muitas. devido à pandemia. Então, eu acho que é uma análise muito interessante da gente fazer. E uma coisa importante que eu lembrei agora, rapidinho, que eu não tinha pensado, é que lá na bio tem um e-book sobre estratégia. Então, se você quiser saber sobre todas essas estratégias que a gente está falando aqui e muitas outras, você pode ir lá na bio, que tem um e-book totalmente gratuito, tá? Para você baixar. É só você se inscrever lá, ele vai chegar no seu e-mail. E tem, além dessas estratégias muito bem explicadinhas, tem outras também que vai fazer aí com que você consiga ter um desempenho melhor, digamos assim, no seu negócio. Isso, e tem o canal também, né? O seu canal no YouTube tem um vídeo sobre empreendedorismo, não tem? Tem sim. E além disso, se você quiser tirar uma dúvida específica,
tem uma ferramenta maravilhosa chamada Direct, que você pode ir lá mandar mensagens que a gente responde em áudio, vídeo, texto e, enfim, totalmente sinestésico. Manual, e-book. Tem e-book, não tem motivo para você não acertar. Tem e-book, tem áudio aí, tem vídeo, tem texto no blog. Então, tudo na bio, né? Tudo que você precisar, a gente ajuda você para que você, de fato, não caia aí nessa estatística da empresa fechar. Isso, e só para fechar aqui essa questão das ameaças para o seu negócio, lá em cima a gente viu que uma das ameaças é não analisar a concorrência. Acho que você já até falou aqui sobre uma loja de unha. Sobrancelha. Isso, sobrancelha. Que é menosprezar o concorrente, né? Ele pode... É meu exemplo de vida esse. Uhum. O que a Erika Pode tá até falando... repetir. O que a Erika tá falando é que eu fiz uma consultoria com uma pessoa que trabalhava com sobrancelha, né? Ela fazia design, ela faz design. E daí na consultoria eu perguntei, você sabe quem são os seus concorrentes? E aí ela falou assim, eu não tenho concorrente. E eu, bem educada, perguntei assim, mas como que você não tem concorrente se eu sei que tem o spa da sobrancelha no mesmo prédio que você trabalha? Mas eu não vejo eles como concorrentes. Eu falei, mas você não quer os clientes deles, não? Quero. Se você quer os clientes dele, como é que você pode não vê-los como concorrência? E você não estudar a concorrência faz o quê? Faz com que você erre. Ela, por exemplo, hoje erra porque ela coloca um preço inferior quando, na verdade, o produto dela é premium. Então, as pessoas vão no spa que não tem um serviço tão bom quanto o dela, pagam mais caro do que as pessoas que frequentam o estúdio dela. Se ela tivesse análise de concorrência, toda uma estratégia, ela ia entender que a forma como ela se posiciona, que ela agrega muito valor, né? É totalmente diferenciado o estúdio dela, ela poderia cobrar mais caro. E ela não cobra. E um dos motivos é que ela não analisa a concorrência. Então, ela poderia fazer muitas ações, né? Ela poderia, por exemplo, colocar uma pessoa panfletando lá na frente. As pessoas que vissem o spa talvez se interessariam pelos produtos dela, mas quando você não analisa a concorrência, você não consegue observar esse tipo de ponto, tanto de melhoria quanto de ameaça. E talvez você entre lá nos 67% das empresas brasileiras que quebram antes dos 5 anos. E da outra vez eu até falei isso na live, que, cara, quem tem mentalidade de não analisar concorrente é muito empresa pequena. Porque foi o exemplo que eu dei da outra vez. Cara, a Pepsi, ela se posiciona como pode ser porque ela sabe que ela é a segunda do mercado. A Pepsi não fala pra você assim, eu sou a líder de mercado, compre de mim porque eu sou maravilhosa. Não. Ela no comercial dela fala assim, só tem Pepsi, pode ser. Por quê? Ela entende que ela é a segunda do mercado, ela entende que ela é a opção normalmente quando você não tem a Coca-Cola. Ok, tem gente que prefere Pepsi? Tem. Mas a grande massa, a grande maioria, prefere Coca-Cola. E só a partir do momento que você consegue analisar o seu concorrente e ter essa visão crítica, é que você consegue entender qual é a melhor forma de você se posicionar no mercado. E a Pepsi entendeu que uma forma inteligente, já que ela não tem como se firmar na primeira posição, é ela se firmar na segunda. Que aí já não quero a terceira, eu preciso aqui me posicionar na segunda. Então, ela se posicionou como a que pode ser. E isso eu acho extremamente interessante, que é uma jogada de marketing muito boa, que você só sabe, né, de fato, quando você analisa a concorrência. Então, se os grandes players do mercado fazem isso, porque você, meu caro querido, que está começando agora, não vai fazer, né? E, cara, eu acho que esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, ao invés de elas olharem para quem é grande e pensar assim, cara, eu tenho que fazer igual, elas olham para os grandes e falam assim, eu não preciso fazer, porque eu não tô do tamanho deles. Eu não preciso, ele é muito grande, não é meu mercado. E só para fechar, eu vou aproveitar aí que tecnicamente a nossa pauta terminou para falar aí uma dica de ouro
para você conseguir analisar a sua concorrência. Essa dica eu nunca falei aqui no conteúdo gratuito. Inédito. Inédito. Para você saber exatamente quem é o seu concorrente. Para você analisar exatamente seu concorrente, você tem que ver quem é a pessoa que tem a mesma persona que você. Então, não é qualquer um que é o seu concorrente. Se a gente for usar aí o exemplo da Pepsi, por exemplo, ela sabe que as pessoas que compram a Pepsi, né, ela é concorrente da Coca-Cola, porque o nível de ticket, de valor que você paga é o mesmo. Então, normalmente, a pessoa que compra a Coca-Cola é a mesma que compra a Pepsi. Eles têm a mesma persona. A persona não é aquela persona que paga um refrigerante mais barato, por exemplo, um Dolly. Para quem mora aqui no Rio de Janeiro, um Flecha, Guaraná, Mineirinho. Mineirinho. Por quê? Mineirinho. Mineirinho é só quem é de São Gonçalo e Niterói. Por quê? Porque a persona é diferente. O público-alvo, né? A persona que compra o Flecha ou qualquer refrigerante barato que vier à sua cabeça não é a mesma persona, normalmente, que compra uma Coca-Cola. Então, você tem que saber exatamente quem é a sua persona. Então, se você trabalha com ticket baixo, o seu concorrente é aquele que trabalha com ticket baixo. Se o seu público-alvo é um público de 24 a 34 anos, seu concorrente não atende pessoas de 40 a 50. Então, você tem que saber exatamente analisar o seu concorrente. Porque não adianta de nada você analisar o seu concorrente e analisar errado. Que é o que muitas pessoas fazem. Ah, não, mas eu tô no ramo de fotografia e ele também tá no ramo de fotografia. Mas espera aí, meu amigo, você é fotógrafo de festa de 15 anos e ele é fotógrafo de casamento. Olha a diferença no serviço. Mas as pessoas acreditam muito que porque é o mesmo serviço, né? Por exemplo, fotografia ou, por exemplo, maquiagem, que a sua persona é diferente. Se você é maquiagem de festa e a outra é maquiagem, por exemplo... Desfile, sei lá. Desfile. Diferente, maquiagem normal, casual, para quem maquia só noiva. Entendeu? Então, a persona é diferente. Então, você tem que saber analisar que o seu concorrente sempre vai ser aquele que tem a mesma persona que você. Nunca vai ser um concorrente que tem a persona diferente. Porque aí o ticket é diferente, o público-alvo é diferente, tudo é diferente, então não tem como comparar. Tá aí a importância de você identificar sua persona, seu perfil, antes de qualquer coisa. Inclusive, como eu tô muito produtiva demais, se você quer saber... Gente, eu tô demais. Se você quer saber mapear seu público-alvo, é só você acompanhar que vai entrar sábado aqui no feed. Se você quer saber mapear sua persona direitinho, vai entrar no domingo. Que eu botei sequencial, já que é pra facilitar a vida, que é pra não falar que eu coloquei um no domingo, o outro só na outra semana. Tá vendo? E tipo, ai, não percebi. Eu não sou tem uma mãe, como. né? Eu sou uma mãe mesmo. Sou uma mãe. E ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui, já que a gente já falou a pauta toda. Bem, se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aí que a gente vai responder. Mas se você tem interesse em empreendedorismo, cara, eu botei lá nos stories, a gente vai fazer post aqui todos os dias. A gente já faz todos os dias, né? 2 vezes por dia, de manhã e à noite, tá? Então... já vou responder. Então, só para não perder o fio aqui da meada. Então, são 2 posts, um de manhã e um à noite. O de manhã, geralmente, entre 8 e 9 da manhã. E o da noite, 7 ou 8. Depende aí depende da minha boa vontade. E da boa vontade da Érica, que a gente nunca sincroniza. Enfim, a partir de agora, a gente vai voltar a botar aula todos os dias nos stories. Então, só não vai ter aula nos stories o dia que tiver live, que aí você vai assistir a live, né? Aula ao vivo, né? Não precisa assistir as aulas nos stories. E daqui até pelo menos o final do mês de agosto, a gente vai ter lives todas as sextas de manhã. Se você quer aprender mais sobre produtividade, né? Sobre organização, sexta-feira vai ter uma live com a Elisa. Amanhã de manhã o post entra. Gente, eu tô tão orgulhosa disso, de saber cada post que vai entrar. Amanhã de manhã tudo planejado, tudo para vocês verem planejado. Para vocês verem que nada aqui é por acaso. Então,
sexta-feira, toda sexta-feira live de manhã, porque tem gente que não consegue acompanhar à noite, fica ruim, mas a gente vai deixar todas as lives salvas, tá? Então, se o tio Marquinhos deixar. Então, se você não consegue acompanhar a live inteira à noite, assista a live de manhã, ao vivo, você sempre vai ter a oportunidade que o Marlon tá tendo aqui de tirar dúvida e aquela consultoria grátis, né? Então, live quarta e sexta, aula todo dia nos stories e post 2 vezes por dia. Direct disponível. Direct disponível. Tamo aí na atividade. A Marlon falando, ouvindo vocês, parece que o setor de serviços é que está saindo na frente nesse momento. Sim, é isso aí. Não tenho o que falar. Serviços é normal. Assim, não vou nem dizer que serviço é o que está saindo na frente. Mas vou dizer para você que se você é uma pessoa pequena, assim, vamos tentar me expressar melhor. Se você não tem um grande aporte financeiro para investir grande, investir pesado, serviços talvez seja uma coisa que tenha um custo-benefício maior. Porque esse momento não é talvez um momento tão bacana para você oferecer produtos. Mas vamos lembrar que eu não gosto de regra. Então, assim, depende do produto que você vai oferecer, depende do lugar que você vai oferecer, depende de um monte de questões e que aí a gente só vai saber responder se a gente tiver todas as informações. Mas digamos que, de uma maneira geral, as empresas que mais cresceram na pandemia, por exemplo, foram empresas do setor de serviços, né? E o setor financeiro que, né, rouba a gente aí toda a vida e é isso aí. Ei! Então, vai lá, Érica, se despede aí. Bom, obrigada, né, mais uma vez a todos. De toda quarta tá aqui acompanhando e estamos à disposição para responder perguntas, para enviar material. Segue a dica da Dai, tá? Lá na bio tem bastante material gratuito. Então vai lá, dá uma olhada. Sempre tem alguma coisa bacana. Isso. Muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada. Gente, por favor, se você está assistindo essa live, vota lá nos stories para eu saber se você gosta mais de gestão, de empreendedorismo, que de RH. Só para a gente poder fazer um conteúdo de acordo com aquilo que você gosta, tá? Faz essa gentileza, não vai custar nada. Ó, R$0. Total de R$0. Muito obrigada pela participação de todo mundo que esteve aqui. Um beijo para todos vocês. E, Cíntia, me responde, por favor. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Preta. Obrigada.